Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer alguma resolução de exercício da UBMAP. Essa questão de hoje que eu vou mostrar para vocês é da segunda fase, nível 3 da UBMAP. Sou o professor residente Wesley Ferreira e sou residente na escola Bucar Neto em Floriano. Nessa questão ela diz o seguinte: a calculadora de Dário tem uma tecla especial. Se o número n diferente de 2 está no visor e ele aperta a tecla especial, aparece o número 2 vezes n dividido para n menos 2. Por exemplo, se o número 3 está no visor, ao apertar a tecla especial aparece o número 6, pois 2 vezes 3 dividido para 3 menos 2 é igual a 6. Nessa questão aqui nós temos algumas alternativas. A primeira alternativa diz: se o número 6 está no visor, qual é o número que aparecerá se a tecla especial for apertada? Então, primeiro nós temos que n vai ser 6, que a letra A nos diz. Então, depois disso, é só nós fazer a substituição na forma que ele passou para nós, que era 2 vezes n dividido para n menos 2. Então, depois de substituir, vai ficar assim, ó. 2 vezes 6 dividido para 6 menos 2. Então a nossa resposta da letra A vai ser o número 3. A primeira alternativa foi uma alternativa bem fácil, né? Apenas tipo uma iniciação, realmente é uma característica bem peculiar da UBMAP e também de outras provas de vestibular. Apresentou uma alternativa fácil e depois outras difíceis e vai subir no nível de acordo. B. Explique por que, ao apertar 2 vezes a tecla especial, Dário sempre obtém um número que estava inicialmente no visor. Aqui na questão diz o seguinte, ó, na letra A, e na letra A você percebe que está o número 6, né? E aqui no exemplo que ele deu, você percebe que está o número 3. Ele nos dá o número 3 como exemplo e aparece o número 6. Agora na letra A, eles nos deu o número 6 e no final do resultado nós obtivemos o 3 novamente. Então ele está perguntando na letra B, explicar por que isso está acontecendo. Porque quando a gente aperta 2 vezes essa tecla especial, ele sempre obtém o número que estava na tela inicialmente. A resposta até que é bem simples, né? Só que a gente tem que trabalhar um pouco nas equações. Então, nós temos a nossa fórmula inicial aqui, que é 2n, que 2 vezes n pode representar também dessa forma escrita, dividido para n menos 2, que é igual a um número y qualquer. Dependendo do número n, o y também vai variar. Então, nós temos essa aqui, e depois do resultado, quando for obtido, quando apertarmos outra vez, então nós vamos ter agora que vai ser 2 vezes y, não é? Aqui como por exemplo a gente viu na letra A. Agora a gente tinha no exemplo anterior um número x, um número n, perdão. E depois que nós apertamos a tecla, obtivemos o número y. Depois que substituímos o nosso n, recebemos um resultado, que foi no caso 6. Depois se colocarmos esse 6 aqui, já que ele vai estar aparecendo no visor, já que esse 6 vai estar no visor, a gente apertar a tecla novamente, ele vai executar isso aqui novamente. Só que dessa vez, o número 6 vai estar no lugar desse 3. Então vai ser 2 vezes 6 dividido para 6 menos 2, que vamos obter novamente o número 3. E assim repetidas vezes, se você quiser. Sempre que apertar 2 vezes a tecla com o número que está no visor, ele vai obter o mesmo número. Isso por quê? Então, agora, já que nós pegamos lá o número y e colocamos aqui, já que ele é quem estava no visor agora ele vai executar isso novamente e vai ter que o y vai voltar para ele anteriormente. Se nós colocar esse y aqui, ó, se colocarmos esse y aqui e substituirmos esse y colocando y igual a 2n menos 2, faz o inverso aqui, ó. Já que ele obteve o mesmo número, se pegarmos esse valor aqui e substituir no y,
aqui, ó, nós vamos obter esse resultado final. Aqui, ó, que é 2 vezes y, no caso. Aí, como dizemos aqui que dissemos que o y é igual a 2n dividido para n menos 2, então vamos pegar esse 2n dividido para n menos 2 e substituir na fórmula. Aqui, ó, 2 vezes y dividido para y menos 2, só que dessa vez nós colocamos aquele valor no lugar dele. Então vamos ter aqui, ó, que ele vai ser igual a 4n dividido para n menos 2 dividido para 2n dividido para n menos 2 menos 2. Lembrando que isso aqui é só fazendo essa fórmula aqui, ó, só resolvendo ela, diminuindo os valores. E no final disso aqui nós vamos ter que 4n vai ser dividido para 4. Como aqui em cima nós temos uma multiplicação, então nós podemos fazer esse corte aqui, ó, fazer essa divisão aqui, que vai sobrar apenas n, porque 4 dividido para 4 vai dar 1. Se fosse uma soma, nós não poderíamos fazer esse corte aqui, ó. Como por exemplo, aqui tem uma soma de n menos 2, a gente não pode cortar esse n com esse n aqui, porque é uma subtração aqui embaixo. Ok? Aqui, como ela é uma multiplicação, a gente pode fazer isso. Alternativa C. Para quais valores no visor o Dario obtém o mesmo número ao apertar a tecla especial uma única vez? Ok, ele está dizendo quais valores que vai aparecer que no visor de Dario obtém o mesmo número ao apertar a tecla especial uma vez. Para isso nós temos que o n vai ser igual a 2 vezes n dividido para n menos 2. Por quê? Porque quando ele disse aqui o seguinte, que quando aperta, já vai estar escrito o número no visor, e quando a gente apertar a tecla, novamente essa tecla especial, ele vai repetir esse número. Entenderam? Ele vai repetir esse número. Ou seja, se ele vai repetir esse número, então o n vai ser a mesma coisa da fórmula. Para isso, já que o n vai ser igual à fórmula, por exemplo, se digitar 2 ou um 3, não sabemos que número é esse, eu estou apenas especulando. Quando a gente apertar essa tecla especial, ela vai aparecer o mesmo número que está no visor, o que é diferente do que acontece com os outros. Então, a gente somente precisa igualar, que vai ficar como? Aqui, ó, n igual a 2 vezes n dividido para n menos 2. Percebe que aqui tem um valor de um lado e uma divisão do outro. O que a gente pode fazer? Pegar essa divisão aqui e colocar para cá em forma de multiplicação, certo? Quando ele está aqui em multiplicação, a gente coloca em forma de divisão. Então aqui, como está em divisão, é só fazermos o inverso. Vai ficar assim, ó, n ao quadrado menos 2 vezes n. Depois de efetuarmos essa multiplicação, a gente vai ter que vai estar um valor aqui e outro valor aqui, só que, por exemplo, a gente faz o quê? Como tem todos que tem letra, a gente coloca no primeiro membro, todos que não tem letra vai direto para o segundo membro. Aqui perceba que todos têm letra, todos os coeficientes. Por exemplo, aqui o coeficiente é 1, no caso, que não tem. Aqui é 2, vem acompanhado de uma letra, e aqui 2 também vem acompanhado de outra letra. Então a gente faz o quê? Coloca todos para o primeiro membro e iguala a 0. Já que esse 2n aqui ele vem para cá, o que fica aqui é o 0. Ele vai ficar assim, n ao quadrado menos 4n igual a 0. Após isso, é só a gente fazer a decomposição. Vai ficar assim, ó. Esse n ao quadrado ele é a mesma coisa que n vezes n, ok? E esse 4n é a mesma coisa que o 4 vezes o próprio n. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar esse n aqui em evidência. Vai ficar aqui, ó, n, que multiplica, aí coloca entre parênteses o n menos 4. Porque se a gente for multiplicar de volta, vai ficar n vezes n ao quadrado. N vezes 4, 4n, igual a 0 ainda. Depois da decomposição, a gente vai fazer uma análise separada, já que aqui é uma multiplicação. E a gente diz que na multiplicação ele só vai ser igual a 0 se o n for o próprio 0 ou tiver alguma outra variável.
Ou seja, aqui, ó, por exemplo, o n a gente pode separar. O primeiro n ele só vai ser o próprio zero, ok? Antes da multiplicação. Vai ser o próprio zero, para ele ser igual a zero. E na outra multiplicação, a gente tem n menos 4, ou seja, quando a gente separa esse n menos 4, a gente pode colocar ele, voltar o 4 para o segundo membro, já que ele não tem letra. Então ele vai ficar que n é igual a 4. Então os números que, quando a gente colocar na tela e apertar a tecla especial, ele vai repetir, são o 0 e o 4. A letra D. Qual é o número que nunca será obtido ao apertar a tecla especial? Aqui pela própria fórmula, a gente faz uma pequena análise. Já dá para fazer uma pequena análise, olhando pela própria fórmula aqui. E também, no enunciado da questão, a gente já pode ter uma ideia de que número seja esse. Aqui, ó, no enunciado da questão ele diz: a calculadora de dados tem a tecla especial, se o número n diferente de 2, então a gente já pode ter uma ideia que esse número é 2. E por que ele tem que ser diferente de 2? 2 vezes o n, vamos colocar aqui, colocar na fórmula, por exemplo, lá na letra D. Vamos aqui na fórmula da letra D, a gente vai ter o que? Que 2 vezes n, que é o 2 no caso, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Já aqui embaixo, a gente sabe que uma propriedade da divisão é que qualquer número não pode ser dividido por zero. Se a gente colocar o 2 aqui no lugar desse n, vai ficar 2 menos 2. Essa equação vai zerar embaixo, certo? Vai zerar embaixo e isso vai colocar numa posição errada. Vai dar um erro de divisão. Por isso que ele diz que a divisão tem que ser de um número diferente, ou que o n tem que ser um número diferente de 2. Porque se colocarmos o 2 aqui, ele vai dar errado. Então, qual é o número que nunca será obtido à tecla especial? É o próprio número 2. Essa foi a nossa resolução de questões de hoje. E até a próxima aula.